500 que não foram expulsos. E isso aqui depois vai ser um problema para Israel. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, aqui em Dan, lá no extremo norte de Israel, aqui nessa parte de Dan, onde mais tarde vai nascer o Senhor Jesus Cristo, onde fica o território da Galileia. Então lá no extremo norte de Israel, na tribo de Dan, na tribo de Naftali, eles também não expulsaram todo mundo, sempre ficou um resquício, sempre ficou um pouquinho. Esse pouquinho que cada um foi deixando, mais tarde vai trazer um grande problema, que é o quê? É a mistura dos povos. Qual que é a ordem de Deus? Cheguem lá e expulsem os jebuseus, os heveus, os perezeus, todos os povos que habitavam aqui era para expulsar todo mundo. A grande maioria, eles expulsaram. Poucas pessoas ainda ficaram, mas essas poucas pessoas foram influenciando o povo. E o povo foi sendo deixado ser levado por essas influências e eles pecaram contra Deus. Então, o livro de Josué é exatamente isso, mostra a conquista da terra prometida, mostra o povo chegando lá, o povo conseguindo, o povo lutando. Quando o território é conquistado, lá no livro de Josué, na parte final, fala que os homens de Manassés, de Gade, de Ruben, são autorizados a voltarem para suas terras, e aí sim eles começam a história deles, já que eles tinham conseguido ajudar todos os seus irmãos, todas as outras tribos, e então o território, o país de Israel começa a ser formado a partir deste momento. Então isso é o livro de Josué. O livro de Josué ele conta exatamente isso, sobre as conquistas, sobre a vitória que o povo teve, ou seja, o esforço que o povo teve de conseguir conquistar a terra prometida, conquistar a grande possessão que Deus tinha dado para eles. Então olha só, o livro de Josué nós podemos dividir ainda mais a partir do capítulo 13, que mostra as divisões da terra, que vai ficar nessa divisão aí, igual está no mapa, as divisões sendo feitas de acordo com o que Moisés passou para Josué, e Josué então vai fazendo essa subdivisão. E o livro de Josué, ele é concluído no capítulo 22 ao capítulo de número 24. Por exemplo, no capítulo 22, os líderes de Manassés, de Gade, de Ruben voltam para a terra deles. Quando nós entramos no capítulo de número 23 ao capítulo 24, 28, nós temos o discurso final de Josué. E o discurso final de Josué é parecido com o discurso final de Moisés, que é o quê? Que o povo tinha que ouvir a palavra de Deus, se lembrar da palavra de Deus. E sabe qual o método que Josué e Moisés usou para que o povo desse prioridade à palavra de Deus? Recordar as coisas que já se passaram. Tem uma frase que diz que recordar é viver. E é isso que Moisés faz no seu discurso final em Deuteronômio 34, e é o que Josué também faz do capítulo 23 até o capítulo 24 e 28. Ele detalha tudo que Deus fez, como Deus cuidou do povo no deserto, como que Deus cuidou do povo quando entrou na terra prometida, quando Deus cuidou do povo durante a conquista do território de Israel. Então ele traz ao povo a lembrança das conquistas. E isso era o método que eles usavam para quê? Para que o povo nunca se esquecesse do que Deus fez por eles. Então essa é os capítulos finais de Josué, né? Josué 23 e 24, mas o Josué ele finaliza no capítulo 24, e do versículo 29 ao 33, finaliza com o sepultamento de 3 grandes líderes. O primeiro sepultamento é do próprio Josué, que a Bíblia fala que ele morreu com 110 anos. Também é sepultado os ossos de José, que tinham sido levados desde quando o povo saiu da terra prometida, foi guardado e é sepultado lá na terra prometida. E o terceiro sepultamento é de Eleazar, filho de Arão, do sumo sacerdote. É o sepultamento dos 3 grandes líderes daquela época. É assim que se encerra o livro de Josué. A gente vai entrar então no livro de Juízes, que já é na sequência de Josué. Juízes ele pode ser também tido como a continuação do livro de Josué. Bom, já que o povo agora já está na terra, já que o povo já tem a posse de todo esse território, o que aconteceu? Talvez aquilo que chama mais atenção do que aconteceu é que o povo não teve uma liderança depois de Josué. Moisés soube preparar muito bem o seu sucessor,
Josué não teve e não preparou ninguém após ele. Tanto é que o livro de Juízes, ele começa com uma parte que para mim é muito importante. Se você puder abrir aí em Juízes capítulo 1 e o versículo 1, ele começa como tudo deveria ser. Como tudo deveria ser. Nós não temos líderes, nós não temos ninguém que nos represente, nós não temos ninguém que seja a qual nós podemos consultar, pedir um conselho, pedir uma orientação. Então o que eles fazem? O ideal, como tudo deveria ser. Josué capítulo 1, versículo 1, Juízes capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Ou seja, não temos mais um grande líder, não temos um grande representante. Moisés e Josué são passado, já não existem mais. Quem que eles consultam? Consultam a Deus. Então, o livro de Juízes tem um comentarista norte-americano que ele fala que ele começa como tudo deveria ser, como o mundo ideal, como tudo deveria acontecer, e termina mostrando como as coisas são quando nós optamos em não ouvir a voz de Deus. O livro de Juízes tem um autor chamado Tim Keller, que ele diz o seguinte, que são atos de pessoas desprezíveis fazendo coisas horripilantes. Não é que todos que estão no livro de Juízes são pessoas horríveis, desprezíveis, mas é que são atos de homens e de mulheres de uma nação que não se volta para Deus. O livro de Juízes, que dá sequência ao livro de Josué, ele dura pelo menos 300 anos, ou seja, ali o que está contido nesses capítulos, que são 24 capítulos no livro de Juízes, abraça um período de cerca e mais de 300 anos, aproximadamente 330 anos. Ele vai narrar ali aquilo que os historiadores chamam de o início da teocracia, ou seja, não tem um grande líder, não tem um grande representante, então eles sempre se voltam a Deus para que Deus pudesse dar direção para eles. O problema é que o povo, e eu quero abrir aqui um versículo chave no livro de Juízes, eu quero abrir no capítulo de número 2, e eu peço que vocês me acompanhem junto comigo. Juízes capítulo 2, versículo 7 a seguir, eu vou estar lendo, e vocês prestem atenção. Serviu, pois, o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então preste atenção. Enquanto Josué era vivo, enquanto os anciões do tempo de Josué eram vivos, o povo buscava a Deus. Passados os tempos, passados anos e anos pós-morte de Josué, veja só o versículo 8, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E aí vai falar onde foi sepultado, está no versículo 9, mas vamos para o versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. O povo esqueceu. Continuando. E outra geração após ele se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Balaíns. Completando o versículo 12. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Então, duas coisas aqui que nós já comentamos. Lembra que eles não expulsaram todo mundo? Sempre ficava alguma coisa? Eles não só conquistaram tudo que era para conquistar, porque lá está escrito em Josué 13, que muita terra ficou sem ser conquistada, mas também nós aprendemos que mesmo os territórios que eles conseguiram conquistar, não expulsaram as pessoas de forma total.
Sempre ficou um pouquinho em cada lugar. Então essas pessoas vão influenciar eles e influenciar eles. Então olha só. Primeiro, os líderes morreram. As pessoas que conheceram os líderes, que acompanharam os líderes, que viram o que Deus fez, já morreram também. Levanta-se uma nova geração que não sabe quem eles eram, o que eles fizeram e o que eles foram, e não buscam mais a Deus. Por não buscar mais a Deus, eles entram em um período obscuro da história de Israel, que é o tempo dos juízes. Então o livro de Juízes, ele vai contar exatamente sobre esse período obscuro, escuro da história de Israel. Ou seja, um tempo em que as pessoas faziam aquilo que eles queriam fazer. Por exemplo, se nós lermos o final do livro de Juízes, nós vamos ler exatamente sobre isso. Vamos ver aqui o último versículo do livro de Juízes. No último capítulo. Juízes capítulo 21, versículo 25 diz assim. Esse aqui é o resumo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, o povo fazia aquilo que dava na cabeça. Então, o livro de Juízes conta exatamente sobre isso. O que são esses juízes? Primeiramente, esses juízes não são o que nós hoje temos por compreensão de ser um juiz. Eles não estavam lá para legislar, para trazer julgamento, não. A palavra juiz aqui no original significa governadores ou representantes. Eles eram representantes do povo. O povo chegava para eles, o povo clamava a eles uma orientação porque não tinha um grande líder, e esses homens levantados por Deus, então eles faziam e orientavam o povo. Então veja só, quando Deus levantava um juiz, quando Deus levantava um representante, o povo se voltava. O povo se voltava para Deus. O juiz saía, o povo se desviava. Então o povo ficava nessa gangorra. Ora em cima, ora embaixo. Ora em cima, ora embaixo. O livro de Juízes nos conta a história de 12 juízes. Embora nós sabemos que existe 14 juízes. Por quê? Porque o livro de 1 Samuel começa nos relatando a história dos dois últimos juízes, que é o Eli e o Samuel. Ou seja, o 13º é Eli e o 14º último é Samuel. O livro de Juízes vai contar-nos a história dos outros 12, sendo o primeiro, que está relatado no capítulo de número 4, o Otiniel, que é o primeiro juiz, ao 12º juiz, ao último juiz mencionado no livro de Juízes, que é o Sansão, que está relatado no capítulo 13, e a partir do capítulo 13 nós temos a história de Sansão. Então, de forma bem resumida, esses juízes eram levantados por Deus para trazer um alívio para o povo, para trazer uma orientação para o povo. Então, enquanto um juiz estava direcionando o povo buscava Deus. O juiz não estava mais sob o comando, o juiz morria, o juiz falecia, o povo se revoltava contra Deus novamente. E aqui deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, vale lembrar que no capítulo 4 do livro de Juízes nos é contado a história de uma mulher que foi juíza. O nome dessa juíza, o nome dessa mulher se chamava Débora. Pois muito bem, de forma resumida, este é o contexto do livro de Juízes. Depois, nós vamos entrar no livro de 1 e 2 Samuel, que é uma continuação do livro de Juízes. Eu quero me deter primeiramente no livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel nos é relatado o fim da teocracia, ou seja, Deus como governante, porque Deus levantava o juiz, era Deus que escolhia o juiz, e o juiz passava as orientações para o povo, o juiz direcionava o povo. Com o advento, com a vinda de 1 Samuel, nos é contada a origem do que? Da monarquia. O que é monarquia? É quando tem um rei representando todo o povo, comandando todo o povo. Então o livro de 1 Samuel, ele nos relata a história do 13º e do 14º, penúltimo e último juiz,
que é Eli e Samuel, e inicia com a história do primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul vai ser rei em Israel durante 40 anos. Saul vai ser sucedido por Davi. Davi vai ficar como rei por mais 40 anos. Correto? E depois o Davi vai ser sucedido pelo seu filho Salomão, que vai ficar mais 40 anos como rei. Então, de forma bem prática, o livro de 1 Samuel ele vai tratar sobre os primeiros 40 anos de Saul. O livro de 2 Samuel vai começar nos relatando sobre o que acontece depois da morte de Saul. E ali no capítulo de número 3 vai mostrar-nos o início do governo de Davi, do reinado de Davi, que vai ser por mais 40 anos. O livro de 1 Reis vai nos relatar o fim do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Correto? Até o capítulo 12 de 1 Reis. Então veja só, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis até o capítulo de número 12 nos conta nada mais, nada menos do que 120 anos de reinado de 3 reis diferentes. Primeiro Saul, segundo Davi e terceiro Salomão. Então até o capítulo 12 de 1 Reis nós temos a história de tudo isso aqui, de tudo isso acontecendo. Então, para você depois ler, você vai entender que, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ter a grande batalha entre Davi e Golias. Quando nós chegamos lá no último capítulo de 1 Samuel, nós vamos ter a morte de Saul. Quando nós iniciamos o segundo livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver a grande tristeza de Davi ao receber a morte de Saul. Nós vamos ler lá no capítulo 2 de 2 Samuel, o tempo em que Davi era rei, mas rei da cidade de Hebron, não rei de Israel. Mas nós vamos ler a partir do capítulo 4 que Davi vai se tornar rei de todo o território de Israel. E então nós vamos vendo ali a história de Davi sendo desenvolvida. Nós vamos ler lá em 2 Samuel, por exemplo, no capítulo 9, aquele texto que é muito conhecido, quando Davi já está como rei totalitário, como grande rei de Israel, a qual ele pergunta, será que tem alguém que eu ainda possa ajudar da casa de Davi? Falam para ele de Mefibosete, ele ajuda Mefibosete. Nós vamos ver, por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo de número 11, o grande tropeço de Davi. Qual foi o grande tropeço de Davi? Cometeram um adultério. Posterior a isso, cometeram um assassinato. Tudo isso no livro de 2 Samuel. Pois muito bem, esse livro de 1 e 2 Samuel nos conta a história da monarquia em Israel. O livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis, mas a partir de 1 Reis capítulo 12, lembra que eu falei para os irmãos que até 1 Reis capítulo 12 nos conta a história de Salomão, do reinado de Salomão. A partir do capítulo 12 até a conclusão de 2 Reis nos conta a história do reino dividido. Eu tinha preparado outra imagem ali, mas acabou que eu não consegui. Como é que funciona isso? Eu vou aprender. Mas deixa eu explicar para vocês. Com a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em duas partes. Antes ele era dividido em 12, as 12 tribos, correto? Com a morte de Salomão, o reino então se divide agora em duas partes apenas. Tá vendo aqui escrito Benjamim? Bem pequenininho aqui, ó. De Benjamim para cá é conhecido como Reino do Sul. No Reino do Sul, apenas 12 tribos, apenas 2 tribos que fazem parte. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Correto? Daqui para cima é conhecido como Reino do Norte. Reino do Norte. No Reino do Norte vai ter as demais tribos de Israel. As outras 10 tribos. O Reino do Norte
teve um total de 21 reis. 21 reis. A tribo do sul vai ter um total de 19 reis. 19. Então, o livro de 1 Reis e 2 Reis vai nos contar exatamente sobre o que acontece durante essa divisão. O que os reis do norte fazem e o que os reis do sul fazem. Norte, 21 reis, sul, 19. Durante esses 21 reis aqui, nós temos, por exemplo, a história de Acabe, que foi o pior rei de Israel. Acabe e Jezabel. Nesse período aqui, por exemplo, lá em 2 Reis capítulo 17, nos é narrada a história de Elias. Então tá tudo aqui nesse contexto. O reino do norte, que teve esses 21 reis, todos esses reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Todos eles. Todos eles fizeram aquilo que era contra a vontade de Deus. O que aconteceu? Este reino do norte desapareceu. Em que ano? No ano 722 a.C. Por que eles desapareceram? Porque tem um império aqui em cima, que não dá para ver no mapa, que é chamado Império dos Assírios. Entraram aqui por Dan, que é o extremo norte de Israel, e foram conquistando aqui todo mundo. Dan, Aser, Zebulon, Manassés, Efraim. Essa parte aqui também, ó, Gade, Ruben. Eles conquistaram, só não chegaram até aqui em Benjamim. Mas todas as outras 10 eles conquistaram. No ano 722, que aconteceu, todo esse povo aqui, exceto Efraim e Judá, que é reino do sul, todo o pessoal do reino do norte foi levado cativo para a Síria. O que aconteceu? Os assírios mandaram outros povos para cá. E é então nesse contexto que vai surgir os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos vêm lá da Síria, vêm aqui para o reino do norte de Israel, eles se juntam com o restante, o pouco povo que ficou, porque nem todo mundo foi levado, preso no cativeiro, e então eles dão início àquilo que é chamado de samaritanos, ou seja, uma raça mestiça entre o que sobrou do antigo povo de Israel com aquilo que está sendo recebido de novo, que é povos lá da Assíria, do reino da Síria, correto? Enquanto isso, o reino do sul está aqui, firme e forte. O reino do sul vai ter 19 reis. E aqui apenas uma pincelada rapidinha. O primeiro rei da tribo do norte foi um homem chamado Jeroboão. Esse foi o primeiro rei. O primeiro rei da tribo do sul foi chamado de Roboão. Jeroboão no norte, Roboão no sul. Desses 19 reis, sendo o primeiro Roboão, todos eles eram da descendência de Davi. Ou seja, a descendência de Davi nunca deixou de ter um rei no trono. Diferente desse pessoal do norte que desapareceu. Tiveram 8 dinastias diferentes, ou seja, nem sempre foi da família de Davi. Teve 8 dinastias diferentes, ou seja, de outras famílias que não eram da família de Davi, comandando o reino do norte. Pois muito bem, o reino do sul, dos seus 19 reis, apenas 8 foram fiéis a Deus. Nós podemos aqui destacar, por exemplo, o Josafá. Nós podemos destacar aqui o Ezequias, nós podemos destacar aqui o rei Asa. Tudo isso, irmãos, está contido nos livros de 1 e 2 Reis. Tudo isso que eu estou falando. Então, por exemplo, o rei Asa, Deus chegou para Asa e disse: Asa, enquanto você for fiel comigo, eu serei com você. No dia que você me deixar, eu te deixo. Então, era isso que acontecia. Se o rei aqui, o reino do sul, valia para o reino do norte, mas o reino do norte não queria saber de Deus. Vale para todo mundo. Os reis do sul tinham essa compreensão. Enquanto nós estivermos com Deus, Ele vai estar com a gente. No dia que a gente deixar Deus, Ele larga a gente também. E assim é constituído ali as histórias de 1 e 2 Reis. Vale destacar que o reino do sul foi destruído no ano 606 pela Babilônia.
A Babilônia chegou aqui no ano 606. No ano 606, eles destruíram, fizeram ali um grande estrago. Não foi de forma plena, mas foi um estrago bom. E nessa primeira leva, diz Daniel, capítulo 1, versículo 1, que na primeira leva, no ano 606, foi levado ali o que tinha de melhor em Israel. Os príncipes, os mais belos, aqueles que tinham influência, aqueles que tinham notoriedade, entre eles Daniel e seus amigos. Na segunda leva, já no ano 587, foi levado, por exemplo, de acordo com Ezequiel, no seu primeiro capítulo, o próprio Ezequiel. Foram levados alguns sacerdotes, foram levados alguns representantes já da parte religiosa de Israel, mas infelizmente, no ano 585, o Nabucodonosor cerca o reino do sul, lembrando que o reino do norte já não existia, cerca o reino do sul no ano 585, a ponto, diz a Bíblia, isso em 1 Reis e 2 Reis está escrito, das mães comerem seus próprios recém-nascidos, por causa da fome. E então no ano 585, Nabucodonosor destrói o templo, destrói Jerusalém, levando o profeta Jeremias a escrever no seu livro, no capítulo 1, versículo 1, dizendo as seguintes palavras: como está sentada e solitária aquela que era antes tão valiosa perante as pessoas. Aquela que era princesa, agora está sentada e solitária. Chegando no capítulo 3, no versículo 11, dizendo: ai de nós, porque pecamos, caiu a coroa da nossa cabeça. Ou seja, o povo viveu uma profunda amargura. E tudo isso é o contexto de 1 Reis e de 2 Reis. Agora, na sequência, 1 Crônicas e 2 Crônicas é aquilo que deixou de ser dito. O que durante 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Então, as lacunas das histórias de Saul, de Davi, do Reino Unido, que é os 120 anos, porque durante 120 anos o reino era unido. Saul, Davi e Salomão, o reino era unido. Até mesmo a divisão dos reinos, sul e norte, tem algumas lacunas que não foram colocadas, que não foram explicadas. Então, o livro de 1 e 2 Crônicas nos joga luz, nos dá entendimento sobre essas lacunas, sobre alguns acontecimentos que não estão relatados, desde lá de Saul até o povo sendo levado cativeiro para a Babilônia. Correto? Então, isso é o que está escrito no livro de 1 e 2 Crônicas. São contos, são histórias, são complementos de histórias que já estão narradas, ou novas informações de assuntos que não foram tratados nos livros de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Correto? Isto é o que está escrito no livro de 1 e 2 Crônicas. Então vamos lá. Agora vamos entrar no livro de Ruth. O livro de Ruth, se nós abrirmos lá no capítulo 1, eu peço que vocês, por gentileza, abram no capítulo 1 de Ruth e versículo 1. Ruth vem depois de Juízes. Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes. Então, volta a atenção para aqui agora, para mim. Então, nós já temos aqui, pelo menos, um contexto histórico de quando acontece o livro de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes. Bom, a Bíblia não diz qual que era o juiz que estava julgando nessa época, qual era... Não cita dos 12 que está lá em Juízes qual que era, mas a Bíblia fala que no tempo em que julgavam essas pessoas, houve uma grande fome. E aí, o que aconteceu? Um homem teve uma escolha. Ele trocou a privação de alimentos por 3 sepultamentos. Ele optou entre passar fome
e ser sepultado. E foi o que aconteceu. Quando, diz aqui o versículo 12, Elimeleque e sua mulher, Noemi, juntamente com os seus filhos Malom, Quilion, Orfa e Ruth, sai lá de Judá, sai lá de Israel e vão para uma terra de Moabe. Eles estavam infelizmente descumprindo uma ordem, que era: não vos ajunteis a um povo gentílico, a um povo que não tem os princípios de Deus. Ao fazerem isso, eles estavam dizendo: olha, aqui a gente está passando fome, mas entre passar fome e se arriscarem um povo estrangeiro, vamos se arriscar no povo estrangeiro. E eles infelizmente acabaram quebrando a cara. Chegando lá em Moabe, nos é relatado que morreu o Elimeleque, morreu o Malom e morreu o Quilion. Pois muito bem, passado a morte desses três, a Bíblia nos fala que a Noemi não queria mais continuar lá nessa terra, e a Orfa e a Ruth, então, cada um seguiu o seu caminho. No caso, a Orfa, ela voltou para os parentes dela, mas a Ruth falou: não, é o seguinte, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, aonde você for eu vou estar com você. E então o livro de Ruth nos conta exatamente essa história de uma mulher, juntamente com sua nora, Noemi, Ruth, volta lá da terra de Moabe, ou seja, uma viagem mal sucedida, e volta para a terra de Israel. Chegando lá na terra de Israel, nos capítulos, nós temos 4 capítulos no livro de Ruth, né? Esses 4 capítulos são assim bem resumidos, mas de forma assim bem simples. O que eu posso dizer para vocês é que eles voltam para a terra de Israel. Elas são amparadas por um homem chamado Boaz. Esse Boaz, ele vai casar com a Ruth. E essa Ruth, juntamente com Boaz, vai ter um filho chamado Obed. Obed vai ter um filho chamado Jessé. E Jessé vai ter um filho chamado, começa com D. Davi. Exatamente. A Ruth é a bisavó de Davi. Veja bem que o livro de Ruth acontece exatamente entre o que acontece no livro de Juízes com aquilo que vai ser começado a ser nos explicado no livro de 1 Samuel, que é a história de Davi, correto? Então, de forma bem prática, essa é a história do livro de Ruth. Ou seja, de forma bem resumida, são pessoas que quiseram escapar da fome, mas acabaram encontrando 3 sepulturas, correto? Mas Deus usou de misericórdia e deu graça tanto a Noemi, viúva de Elimeleque, como a Ruth, a sua nora. Pois muito bem. Antes de eu entrar na continuação, deixa eu só dizer algo para vocês. Vale lembrar que Ruth era de Moabe. Ruth era de Moabe. Moabe era uma descendência amaldiçoada, porque como Moabe surgiu, é muito triste. Moabe veio à existência, o povo de Moabe veio a existir por causa de uma relação pecaminosa entre uma filha, na verdade foram as 2 filhas, né? Mas uma filha de Ló se relacionou com ele, as 2 se relacionaram e cada um teve um filho com ele, ou seja, a filha se relacionou com o pai. Uma deu origem ao povo amonita e a outra deu origem ao povo moabita. Então o povo moabita sempre foi um inimigo de Israel, era um povo que era considerado gentílico, mas lá em Mateus capítulo 1 nos fala e nos relata que a descendência de Jesus passa por Ruth, e Ruth era moabita. O que quer dizer isso? Que Deus veio ao mundo não por uma genealogia perfeita, só da descendência de Davi ou só do povo de Israel, mas também a partir de uma estrangeira que não tinha esperança, que não tinha uma esperança de um Deus único e verdadeiro, mas que encontrou a redenção através da sua sogra, que lhe ensinou os estatutos, que lhe passou os preceitos de Deus, e a descendência de Moabe faz parte da genealogia de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos avançando o tempo. Para a gente finalizar, falta ainda o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. Depois de 1ª e 2ª Crônicas, nos é apresentado o livro de Esdras.
livro de Esdras. E eu gostaria de dividir o livro de Esdras, em duas partes. Mas antes de eu dividir o livro de Esdras em duas partes, eu tenho que contextualizar o livro de Esdras. Em que momento ocorre o livro de Esdras? Lembra que eu falei para vocês que no ano 585 o Nabucodonosor destruiu tudo? Tudo. E o que sobrou do povo foi levado lá para a Babilônia? Pois muito bem. O livro de Esdras é o acontecimento que acontece depois do cativeiro da Babilônia. Lá no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11, diz que o cativeiro duraria 70 anos, e se cumpriu. Durante 70 anos eles foram cativos. No ano 536 eles são libertos lá da Babilônia, e então a gente entra na história de Esdras. O que é a história de Esdras? Vamos dividir agora o livro aqui em duas partes. Então já deu para entender que o livro de Esdras, o que acontece no livro de Esdras é depois dos 70 anos do cativeiro. Então, se as pessoas estavam lá durante 70 anos, eles são liberados para voltar para Israel, correto? Então, o livro de Esdras nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo de número 6. Então, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, nos é relatado que o Zorobabel e o Josué, eles saem lá da Babilônia, voltam para Israel, e eles têm uma missão, eles têm um objetivo, eles têm um foco, um horizonte a seguir. O que é a reconstrução do templo de Jerusalém. Chegando lá, nos é relatado lá no livro de Ageu, no capítulo 1, que acontece exatamente durante esse momento em que o Zorobabel e em que o Josué estão lá nessa reconstrução, que Deus fala assim: por acaso é justo que as vossas casas estejam tão enfeitadas, mas o templo destruído, a minha casa destruída? Porque o que aconteceu? O povo volta lá depois de 70 anos. O pessoal que ficou lá, que foi poucas pessoas, que é o que relata o livro de Lamentações de Jeremias, eram pessoas pobres, pessoas simples. Então, Jerusalém, Israel, nunca foi aquela cidade tão bonita como era antes. Então, 70 anos depois, voltando as pessoas lá, o que as pessoas vão primeiro fazer? Vamos lá reconstruir o templo de Salomão? Vamos lá embelezar o templo de Salomão? Fazer tudo de volta porque foi destruído, foi queimado? Não. Lá em Ageu, nos é relatado que o povo se preocupou primeiramente com as suas casas. E aí Deus usa o profeta Ageu, também com o profeta Zacarias, que são do mesmo tempo, fala: isso não está certo. Vocês vão estar em casas luxuosas e a minha casa vai estar destruída? E aí então, do capítulo 1 de Esdras até o capítulo de número 6, é exatamente esse contexto. O povo sendo convidado, sendo despertado a se voltar, a se preocupar com a casa de Deus, que é o antigo templo de Salomão, que foi destruído. Pois muito bem, o templo é finalmente construído. Isso está relatado no capítulo 6 de Esdras. Finalmente, isso aconteceu no ano 520. Olha só, eles saíram no ano 536. Se eles foram libertados no ano 536, quantos anos demorou para o templo ser reconstruído? Durante 16 anos. Por que não foi mais rápido? Porque o povo sempre teve empecilhos, sempre teve levantes, sempre teve alguém que se levantasse contra. Mas depois de 16 anos, eles conseguiram reconstruir o templo. Aí o capítulo 7 de Esdras é a segunda parte do livro de Esdras. Então, capítulo 1 ao 6, a história da volta e reconstrução do templo. Do capítulo 7 até o final de Esdras, agora, já que o templo está reconstruído, agora o povo precisa aprender a palavra. Então, o livro de Esdras, a partir do capítulo 7, vai nos relatar exatamente sobre isso. A casa está pronta, o templo está reconstruído, o povo precisa aprender Bíblia novamente. E Esdras, que era um escriba, diz lá em Esdras capítulo 7, que ele era versado na lei de Moisés, estudado na lei de Moisés.
ensina a lei para o povo, ensina Bíblia para o povo, ensina os preceitos de Deus, e o povo é levado a um grande arrependimento. Porque o povo só se arrepende de verdade quando ele é instruído de acordo não com os preceitos humanos, não com a inteligência humana, não com os conselhos humanos, mas com as orientações prescritas na palavra de Deus. E assim o povo passa por um grande avivamento, porque o povo teve a explicação da palavra de Deus. Correto? Então isso é o que está escrito no livro de Esdras. Depois de Esdras, nos é apresentado o livro de Neemias. Apenas aqui uma curiosidade para vocês. Na Bíblia hebraica, o livro de Esdras e Neemias é um só. Nós temos a divisão, né? Neemias e Esdras são divididos. Mas nós podemos concordar que Neemias é uma continuação do livro de Esdras. Quando ocorre o livro de Neemias? Exatamente cerca de 20 anos depois de Esdras. O que aconteceu? O templo estava lá, estava reerguido, mas os muros não estavam. A cidade precisava de uma proteção. E é então que entra a história de Neemias. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 1, diz que Neemias, que é filho de Anani, estava lá no palácio servindo o rei Artaxerxes, quando entra um emissário dizendo que os muros de Jerusalém estão destruídos. Então, o Neemias, ele diz a Bíblia que ele praticamente cai sobre os seus pés, ou seja, ele fica sem forças ao receber a notícia, porque ele nunca tinha voltado para Jerusalém. E quando ele recebe a notícia, a primeira coisa que ele faz, depois que ele sentiu essa fraqueza, ele se levanta, vai para a cidade. Diz a Bíblia que ele faz um mapeamento da situação, ele vê como é que está a situação, ele chama ali a liderança, ele chama 3 lideranças. Primeiro ele chama a liderança política, ele chama a liderança religiosa e por fim, o povo. Conversando com essas 3 lideranças, eles então começam a grande reconstrução dos muros, que durou 52 dias. Nesses 52 dias, poderia ter sido menos? Poderia, mas por que não foi menos? Porque o povo de Deus sempre vai encontrar pessoas que se levantam contra. Sempre vai ter alguém que vai se posicionar contra. E mesmo com esses levantes contra, eles venceram e eles conseguiram reconstruir os muros de Israel. Ou seja, a muralha protetora estava agora de pé novamente depois de 52 dias de reconstrução. Correto? Falta o último livro. O livro de Esther. Bom, o livro de Esther, ele, por mais que não se cite o nome de Deus no livro de Esther não é citado o nome de Deus. Por isso que ele recebeu ele foi muito rejeitado no começo. Será que esse livro é inspirado? Será que ele é? Será que não é inspirado? Será que realmente Deus estava por trás disso aqui? Mas mesmo assim nós podemos ver, não de forma clara, o nome de Deus lá, que não tem, mas nós vemos a proteção de Deus, a mão de Deus em tudo e em todas as coisas. Quando ocorre o livro de Esther? O livro de Esther, ele vai acontecer exatamente no tempo em que o povo está voltando. O povo de Israel está voltando para os seus lares, no tempo do rei Assuero. O rei Assuero é o mesmo nome de Artaxerxes. Artaxerxes e Assuero é o mesmo nome. Então, enquanto o povo está voltando, e que foram 3 grandes voltas, a primeira volta foi com Zorobabel, a segunda volta foi com o Esdras, e a terceira volta foi com Neemias. Durante essas voltas aqui, do povo voltando, acontece o livro de Esther. Provavelmente depois que o Assuero teve uma grande perca, uma batalha que ele perdeu, mas de forma assim avassaladora, para um homem chamado
Alexandre o Grande, no ano 330, ele retorna para casa. Então, está tendo um evento ali. A mulher dele se nega a se expor diante dos outros. Ele então renega essa mulher chamada Vashti. Por providência de Deus, colocada lá no palácio a Esther, que era chamada de Radassa. Radassa significa murta, como se fosse murcha. Mas depois ela é renomeada como Esther, que significa estrela, porque Esther foi a grande estrela que Deus levantou para preservar o seu povo em terra estranha. Logicamente que o fato de Esther estar lá nos holofotes, estar lá no palácio, ser esposa do grande rei, isso levou uma grande perseguição. Nos é informado que Amã sempre foi contra o povo. Amã tentou derrubar o Mordecai, que era tio da Esther, tentou se levantar contra ele, tentou bolar uma forca para o próprio Mordecai, mas a verdade é que o próprio Amã é que foi morto pela forca que ele mesmo projetou. E nós vemos ali, desde o primeiro capítulo de Esther até o último capítulo, as forças do mal se orquestrando para derrubar o povo. Mas toda vez que eles se orquestravam para derrubar o povo, Deus sempre trazia um grande livramento. De forma bem resumida, essas pessoas que tentavam colocar coisas no ouvido do rei, conseguiu colocar, que era que o povo fosse destruído. O povo naquela época, eles eram distribuídos em 126 províncias. Todo aquele império, o império da Pérsia, tinha 126 províncias. Durante essas 26 províncias, e nessas 26 províncias, o povo recebeu uma forte opressão. Eles seriam destruídos, mas pela providência de Deus, Esther se coloca, fala, não é assim, pede misericórdia para o rei. O rei fala, mas eu já decretei isso, eu não posso revogar. A única coisa que eu posso fazer é que no dia que vocês forem atacados nessas 126 províncias, que vocês possam pelo menos se defender. E o povo se defendeu, e o povo se armou, o povo lutou, e Deus deu vitória para o povo. Esse dia até hoje é comemorado em Israel, é chamado de Yom Kippur, o dia do perdão. O dia que Deus deu misericórdia para o povo saiu vitorioso, o povo conseguiu derrotar aqueles que se levantaram contra eles. E o livro de Esther nos traz uma mensagem maravilhosa de que quando todas as portas do inferno se levantam contra o povo de Deus, os escolhidos de Deus, Deus tem sempre uma porta de escape. Então, esses são os livros históricos que contam a história. Não uma história de quadrinhos, não uma história de ficção, mas uma história real de um Deus que vê o povo cair, mas que oferece graça quando o povo cai. Um Deus que vê o povo bater a cabeça, mas que sempre dá uma porta de escape para o povo. De um povo que escolhe ir pelo caminho do mal, mas Deus, pela sua misericórdia, sempre traz uma porta e um caminho que leva o povo de volta para os trilhos certos. Isso são os livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. Eu espero que vocês tenham pelo menos tido uma pequena compreensão sobre isso. No próximo culto serão os livros poéticos, mas que isso traga a vocês a vontade de ler, de estudar a palavra de Deus, de aprender da palavra de Deus. Porque toda vez que nós tivermos sede e fome de aprender a palavra de Deus, ela sempre trará e iluminará a minha mente, a tua mente, os nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.